todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Colégio dos Doze. Eu sou Daniel Pavan e nós estamos nessa casa bendita, o MAP, um movimento de amor ao próximo. Nós rendemos sempre graças, porque essa casa é uma casa bendita, uma casa que representa em si uma grande oração ao Pai Maior. Que os nossos corações reunidos em torno do Evangelho possam sempre provocar, produzir, realizar coisas boas. Hoje nós vamos falar de Mateus. Sim, mas cuidado. No Evangelho, normalmente, ele é chamado de Levi, que esse é o primeiro nome dele. E era o nome que ele utilizavam para ele dentro do Colégio dos Doze. Né? Só posteriormente, e a morte de Jesus, que ele vai ficar conhecido como Mateus. Levi Mateus. Nós vamos buscar no livro Boa Nova, do nosso querido Chico Xavier, com Humberto de Campos, a lição que está no capítulo 11, intitulado O Sermão do Monte. Todos nós conhecemos o Sermão do Monte. É o discurso, né, mais incrível, mais belo, mais esplendoroso colocado por Jesus. E esse discurso, o Sermão do Monte, ele está intimamente ligado a Levi Mateus. E é essa história que nós vamos contar hoje. Muitos daqueles que sofriam, daqueles que se sentiam vencidos, daqueles que buscavam na Boa Nova um conforto, eles acessavam primeiro os discípulos. Mas por que os discípulos? Porque os discípulos que estavam mais próximos do mestre, não é? Então, se eu não chego diretamente no mestre, eu uso um atalho, não é? Uso um caminho lateral, e o caminho lateral, muitas das vezes, de preferência, os discípulos. Então, os discípulos eram muito assediados. Eles tinham um grande número de pessoas que vinham até eles. E nesta ocasião, ele recebeu a presença de alguns infelizes. E o que eles queriam? Eles queriam se candidatar a trabalhar nesse reino que Jesus tanto falava, que tanto proclamava. E eu tenho dito aqui, nessa série O Colégio dos Doze, que nenhum discípulo, nenhum, conseguiu captar o que é o reino dos céus. Daniel, mas você fala sempre disso, mas não conseguiram. Por quê? O entendimento que Jesus tinha é o entendimento da universalidade desse reino. Esse reino não abarca a Terra, não abarca só o nosso sistema solar. Quando nós falamos do reino de Deus, toda a criação. É todo o infinito que nós conhecemos e desconhecemos. Jesus tinha plena consciência disso. Que as leis criadas por Deus não serviam à Terra, mas serviam a toda universalidade, a todos os espíritos. Então, o que aconteceu? Ele acolhe na casa dele, muito bem, era um homem simples, era um homem humilde, uma casa confortável, mas recebeu bem esses infortunados. E aí ele começa a conversar com eles. E diz assim, segundo Humberto de Campos, afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem emanar-se com o Filho de Deus? Mas que podeis fazer na situação que vos encontrais? Então, assim, o Evangelho realmente precisa, né? Com corações sinceros, de boa vontade,
que desejam se irmanar como filhos de Deus, é verdade. Mas vocês, dirigindo-se a 3 deles, seus conhecidos pessoais, ele falou com ele. Que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? Sentiram? E tu, Áquilas, não fostes abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com as tuas atuais aflições? Entenderam? Está dizendo assim, o evangelho precisa realmente, a boa nova precisa realmente de muita gente. Mas o que vocês têm para oferecer? Os 3 baixaram a cabeça. Sentiram o peso, aquilo ali realmente peso. E aí começaram a reconhecer. E eles começaram a falar assim, realmente nós temos grandes dificuldades e nós temos que reconhecer como vamos ajudar. E eu tenho certeza. E se eu estiver errado, se eu estiver enganado, escreve aqui nos comentários. Daniel, você está equivocado. O que, Daniel? Você nunca se sentiu assim. De alguma forma, todos nós já nos sentimos assim. O que eu tenho para oferecer? Quem sou eu para oferecer alguma coisa para Jesus? E agora imagina, 3 ali, Lisandro, Áquila e Pafos. Lisandro aleijado. Áquila, um cara que foi largado pela própria família por conta de acusações muito sérias. Não interessa, não vem ao caso, mas, sim, muito, olha, é muito sério, Áquila, o que você fez, não é? A família inteira te abandonar. E Pafos, cheio de aflições, cheio de dores. Esse sou eu, tá? Daniel Pafos, sou eu. Me diz aí, será que você também não disse em algum momento da sua vida, ou diz ainda para Jesus, o que eu tenho para oferecer para Jesus, para Deus? Eu? A palavra de Levi, rude, os despertar, como se fosse um jato, né, de água fria, um despertador sonoro gritando, uma buzinada. Foi isso. As palavras foram duras e realmente. E sabe o que provocou neles? Uma dor incrível. Mas eles pensaram assim: olha só, olha que interessante. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos que se encontrasse em tristeza e angústia do coração. Quando o mestre chegou, isso é o que estava com eles. Olha que interessante. Porque eles já tinham ouvido Jesus em outra oportunidade. E estavam buscando a Levi e Mateus exatamente para que Levi pudesse fazer o acesso deles a Jesus e eles, Senhor, como podemos te servir? Era essa a intenção. Quando o mestre chegara, olha só, haviam experimentado a restauração de todas as energias, porque eles se sentiam derrotados mesmo. É exatamente o que Mateus fez, o que Levi fez ali. Sim, apontou a miséria de cada um. E eles se sentiam assim, perante a sociedade, perante a opinião pública, eles se sentiam assim. Alegres, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava-os como filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se cansados,
Mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Ponto. Essa que é a questão. Os olhos também de Levi estavam voltados para as condições materiais daquelas criaturas. Essa é uma questão importante. É o que se via, é o que se colocava ali para eles. Mas essa não é a questão do reino de Deus. A questão do reino de Deus é espiritual. E aí, olha que interessante. Queriam ser de Deus, diz Humberto de Campos. Queriam ser de Deus. Vibrar com as exaltação das promessas do Cristo. Então eles ficaram todo felizes. Nossa, nós vamos poder ajudar. Nós vamos poder trabalhar nesse reino, porque esse reino abarca todos. Porém, olha o sentimento, hein? As palavras de Levi, novamente, os arrojara à condição de infelizes. O grupo saiu da casa dele cabisbaixo, pesarosos. Mas existia um sentimento que ainda estava dentro deles. E sabe qual é? Jesus faria uma nova pregação no final da tarde. E quem sabe ele não daria uma esperança para esses infortunados. Saíram os infortunados, amigos de Levi, e chega logo, logo Jesus. Levi ainda estava cheio de alegria, cheio de entusiasmo pelo que ele acabara de fazer. E ele acreditando que tinha feito o melhor para aquelas criaturas. Ele resolve contar para Jesus. E conta. Olha o que diz Humberto de Campos sobre isso. Jesus, quem conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, ele acrescentou: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. Ele está falando de Pedro, ele está falando da turma que é pescadora. Ó, são homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram, Senhor. Como vão ajudar? Ele perguntou para quem? Aliás, ele falou para quem? Ele fala para Jesus e Jesus vai respondê-lo. Olha o que Jesus faz. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, ou seja, a boa mensagem, como não há de ser mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Então, Levi, a mensagem é só para os bons? A mensagem é só para aqueles que estão sãos? Levi, não é uma boa nova? Não é uma mensagem nova? Ela tem que atender a todos, Levi. Não pode ser alguns. Todos, Levi. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Olha, ele está repetindo aqui aquela frase que nós conhecemos muito bem. Não são os sãos que precisam de remédio. Se você se julga são, se você não precisa de Jesus, ok, é você que está dizendo. Agora, aqueles que se sentem
doentes, aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem necessitados, rogam a Jesus pedindo: Senhor, me ajuda. É disso que ele está falando. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Nas derrotas da sorte, se você está reclamando da sorte, se você está reclamando da vida, se você está passando por tribulações, por dificuldades, é nesses momentos que a gente ouve mais a Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos, os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Essas pessoas, de uma forma geral, que estão em dificuldades, elas abrem o coração, elas passam a ouvir melhor e aguçam uma sensibilidade que é necessária. Não é fragilidade, é um canal que se abre para Deus. Por quê? Porque nós nos colocamos na condição de necessitados. Nós nos colocamos na condição daqueles que precisam. E quando você se coloca na condição de que precisa, sempre aparece alguém para ajudar. Vamos colocar assim: se na tua vida inteira você se mostrar forte, inabalável, seguro, vencedor, quem vai chegar para perto de você para te consolar? Quem vai te oferecer ajuda? Quem vai dizer, coitado, e vai te dar um abraço? Ninguém. Ninguém. Mas, se você se coloca na condição de humilde, daquele que está disposto a aprender, daquele que está disposto a ouvir o outro, fica mais fácil. As pessoas se sentem acolhidas. Elas se sentem atraídas. Por quê? Porque percebem que tem um espaço de diálogo. Jesus continua assim, segundo Humberto de Campos. Já observastes algum vencedor do mundo com mais altas preocupações do que defender o fruto de sua vitória material? É isso. Levi, sim, desculpa. Levi, segundo Humberto de Campos, se sentia comovido e, aproveitando a pequena pausa que se fizera, exclamou algo desapontado. Nossa, é fantástico. Espíritos como Mateus, e nós não temos muitas histórias de Mateus, tá? São poucas histórias de Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu o primeiro evangelho. Então, ele colocou tudo o que ele lembrava, o que ele sentia, e era um homem culto, era um homem inteligente, não é? Ele colocou tudo no evangelho. E o evangelho de Mateus é a base para todos os outros evangelhos. Então, se nós queremos encontrar Levi e Mateus, abra o livro, abra o Novo Testamento e procure Mateus. E leia Mateus. Ali está toda a obra de Mateus. Disse ele assim a Jesus, refletindo sobre o que Jesus falou e já desapontado. Para mim é perfeito. Por quê? Sim, mostra que ele está refletindo e reconhecendo o erro. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Sentiram Judas aí?
ou eu estou enganado? Nossa, Daniel, você está comparando Mateus a Judas? O sentimento. Vou ler de novo. Olha o que Mateus responde para Jesus. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Era exatamente o que Judas queria. Daniel, mas qual a diferença? Que Judas não parou. Judas acreditou que ele tinha a solução para todos os problemas. Levi Mateus, ele está aqui no diálogo com Jesus e, ó, ouvindo. Já percebeu que ele mandou mal com os três? Lisando, Áquila e Pafos. Daniel Pafos. Ele entendeu, mandei mal, Senhor. Mandei mal, eu já entendi. Mas o senhor está entendendo por que, que eu fiz isso? É lógico que Jesus sabia. Mas Jesus torna para ele. Quem governa o mundo, Mateus, deixa eu te lembrar, é Deus. E o amor não age com inquietação. É profundo isso, né? O amor espera. O amor é paciente. O amor não violenta. Estão lembrando disso, né? São Paulo. Procura lá. O amor segundo São Paulo. É um dos maiores poemas do mundo. Agora, imaginemos, Levi, que os triunfadores da terra viessem até nós. O que eles trariam? As suas armas. Figuremos alguns generais romanos chegando a Cafarnaum, com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o evangelho do reino e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. Certamente, Levi, viriam com eles uma legião de guardas, soldados, funcionários e escribas, carros de triunfos e espadas e prisioneiros. Levi, começariam protestando contra nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza. Por não estarem no íntimo desarmado das vaidades da vitória, edificariam suntuosos templos de pedra, em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores. Uns desejariam palácios soberbos, outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos. Recordando ações de espadas mortíferas, talvez pretendesse disputar a ferro e fogo estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vistas, desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e importância. A pretexto de lutarem em nome do céu, espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Daniel, mas foi isso que aconteceu. Me permitam sorrir, porque Jesus sabia o que aconteceria. Que a igreja cristã, que foi fundada na casa de Pedro, depois se espalhou para todos os 12 discípulos, depois para os amigos dos discípulos, e ela era fundada, essa igreja primitiva, na casa dos seguidores de Jesus. Ele sabia que o dia que os conquistadores chegassem,
eles não aceitariam mais que a igreja estivesse na casa dos humildes. E eles fariam templos e palácios. Guerreariam pela imposição da vontade de Deus. A beleza dessa boa nova, agora revisitada pelo Espiritismo, é que ela está fazendo de novo a conversão da igreja no templo simples de nossos lares. Nós que precisamos edificar uma igreja em nosso lar. Ter a coragem de criar um santuário dentro de nossos lares. É uma proposta. O mestre continuou. E seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos e nossos irmãos? Até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, Levi, pois que atentemos para a alma branda dos humildes e dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes dos espíritos são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É de arrepiar. Jesus está nos dizendo, queridos amigos, que muitas das vezes nós precisamos acordar, despertar para Deus. E isto acontece muitas vezes através das desilusões. As desilusões quebram esses elos. Nós ficamos enganados pelas questões materiais. Ficamos cegos pelo imediatismo. É mais ou menos assim, eu vou fazer uma outra imagem, criar uma outra imagem aqui para a gente entender quando que a gente olha para Deus. É como se estivéssemos tirando água num poço e a gente caísse. Enquanto estamos na queda, a gente só olha para baixo. A gente não consegue olhar para cima porque estamos em queda. Essa imersão no poço, fundo, material, e que nós sabemos chegará na água. E quando a gente bate na água, é o momento final. É o despertar. A gente acorda, a gente se assusta. E só nos resta fazer uma única coisa: imergir e olhar para si. É muitas vezes o que a ilusão nos faz. Despertar da ilusão tem essa característica. Quando nós estamos iludidos, nós estamos caindo e só olhamos para baixo, né? Vendo aonde nós vamos bater. Mas a gente está esperando. De repente você bate na água, você desperta. Levanta e olha para cima. Olha para Deus. É a única coisa que nos resta.
E isso nos coloca numa condição de que agora nós precisamos de ajuda. Porque, estando no fundo do poço, nós precisamos de ajuda. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. É para iluminar as nossas vidas. Guarda com você. É um presente de Jesus para nós. Mediunidade do Chico Xavier. Psicografia dele. A história foi Humberto de Campos que contou. Mas as bênçãos, essas são de Jesus. Continua ele ainda, falando para Levi e Mateus. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai. Como sentenciados que se experimentassem, no primeiro dia de liberdade, o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações haviam perdido. Gente, isso é poesia, já não é nem uma fala, é uma poesia. Você está entendendo, Mateus, por que que nós estamos buscando os sofredores? Você consegue entender, Mateus? Vem cá, vem cá. Vamos conversar sobre as condições que esses espíritos estão. Os vencedores estão com o coração fechado, ou seja, eles não se sentem necessitados, não sentem a necessidade de serem amparados, auxiliados, nem estão despertos para ouvir. Agora, esses, Mateus, esses não só querem, como precisam. Então, quando se fala de coisas boas, as antenas ligam, o ouvido fica completamente focado e o coração aberto. É para esses que nós estamos prontos para ajudar. É também, continua Jesus, sobre os vencidos da sorte, sobre os que suplicam por um ideal mais santo e mais puro que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas. Então, estão mais aptos a receber o Evangelho aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão em provações, porque o coração entra numa outra frequência, uma outra sintonia. Diz Humberto de Campos, que Levi estava muito emocionado. Já estava chegando o finalzinho da tarde. E Jesus tinha convidado a todos lá fora que ele falaria no final da tarde. Lembra? Lisandro, Áquila e Pafos tinham dito isso. Mas será que ele não... Na exposição, será que ele não tem um caminho para nós? Olha o que preparou Jesus para o maior, mais belo, mais profundo discurso de Jesus. Um diálogo com Levi e Mateus. Diz Humberto de Campos que estava repleto o vale, mas tinha gente se acotovelando, um batendo no outro, de tanta gente juntas para ouvir Jesus. E ele começa.
assim. Bem-aventurados os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e simples de coração. Esse é Jesus, gente. Diz Humberto de Campos que quando ele terminou o discurso, o sermão, já estava anoitecendo e já tinham estrelas no céu. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos. Daniel, você se emociona sempre, né? Isso não é bom, Daniel. Ah, não? Bom é o quê? Bom é ser racional, bom é ser duro, bom é se mostrar sempre inflexível. E aí a gente não recebe o carinho. A gente não recebe o acolhimento do outro. A minha emoção é fruto do sentir o momento. Mas elas não me permitem. Elas não me desgovernam. Elas não interrompem o que eu estou fazendo. Mas eu jamais deixarei de sentir Jesus. Porque o evangelho não é para ser lido. O evangelho é para ser sentido. Sintam Jesus. Olha para quem agora ele está olhando. Olha o Humberto de Campos fazendo exatamente essa leitura. Ele acabou de fazer a pregação e o Humberto de Campos começou a passar o olho na imagem das pessoas que estavam lá. E olha quem ele busca. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, os olhos brilhando de emoção. Lhe trouxeram os filhos para que ele os abençoasse. Anciãs de fronte nevada, pelo inverno da vida lhe beijavam as mãos. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja. Bendito seja o Filho de Deus. Porque se sentiram acolhidos, se sentiram amparados, se sentiram reconhecidos. E Jesus, diz Humberto de Campos, acolhia-os satisfeito, enviando a todos um sorriso de sua afeição. Se eles se portassem como vencedores, Jesus os atenderia, mas não teria tamanha sintonia com essas pessoas. Mas agora, como eles se sentiam bem, sabendo que Jesus os reconhecia, eles vão completamente entregues. E quando chegam perto de Jesus, recebe de volta o carinho, o acolhimento, o amor. Diz Humberto de Campos que Levi aproximou-se e o saudou transbordante de alegria. Os aleijados, os humildes, os simples, ele acolheu também. Compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir infinito do mundo. Opa!
Mateus, como João, é diferente. Ele errou, mas a lição veio e ele aprendeu. Como assim aprendeu, Daniel? Olha só, ele que queria rejeitar o aleijado, não é? O aflito, agora começou a abraçar. Jesus estava ali acolhendo e ele passou a acolher todo mundo também. Grande esperança, indefinível paz lhe havia penetrado no âmago do ser. No dia imediato, o ex-publicano abriu as portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com ele. Entendi, Daniel. Ele fez uma festa e convidou a todos para que estivessem na festa. Todos quem, Daniel? Os humildes, os pobres, os sofredores. E sabe qual foi o ponto auge? Quando Jesus viu Levi e Mateus se abraçando a Lisandro. Com a sinceridade da alma. Porque agora Lisandro tinha lugar no reino dos céus. O mestre se aproxima de Levi. Olha com um carinho extremo para ele. Diz Humberto de Campos que enternecido. Nós olhamos de forma enternecida para uma criança recém-nascida. É isso que é enternecido. Um pequeno animal, quando chega bem pequenininho perto da gente, o cuidado, a delicadeza, o olhar é enternecido. Ele olha de forma enternecida para Levi e diz: Levi, meu coração se alegra espiritualmente hoje contigo. Porque são também bem-aventurados, tem mais uma bem-aventuranças que nós não conhecíamos e que Chico, através de Humberto de Campos, nos revela. Porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Esta é uma casa bendita, porque está levando a oportunidade do conhecimento a muitos de seus seguidores. Se soubermos ouvir, se soubermos compreender a palavra de Deus, somos bem-aventurados. Que Jesus nos abençoe. Paz. Muita paz para todos. Que assim seja.